Sabe aquela dor que é tão forte que parece entrar pelos poros e virar parte do seu sangue? Eu vivi com ela por 7 anos inteiros. Uma dor que começava nas costas, subia pela espinha e se alojava na minha garganta toda vez que ouvia a chave girar na porta às 6 da tarde. E junto com o barulho da chave vinha o medo. Um medo que até hoje, aos 71 anos, me acorda suada no meio da noite. Bom dia para quem está assistindo. Meu nome é Maria das Dores Fernandes, mas o povo aqui de Barreiras, na Bahia, me conhece como Dona Maria do Doce. Faço cocada, pé de moleque e quebra-queixo que todo mundo diz que é o melhor da região. Tenho meu banquinho na Praça da Matriz há mais de 40 anos. Quem diria, né? A menina que um dia não sabia se ia viver até o dia seguinte hoje é conhecida pelos doces que fazem a alegria da criançada. Antes de continuar minha história, queria muito saber de onde você está me assistindo. Me conta aí nos comentários, de qual cidade você é. E, se puder, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque cada inscrição me dá mais coragem para seguir contando que muita gente prefere varrer para debaixo do tapete. Nasci em 1954 numa casinha amarela no fim da Rua dos Arcos, parte mais pobre de Barreiras. Cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo, ou pelo menos achava que conhecia. Porque os segredos, ficavam bem guardados dentro das paredes. E a nossa casa amarela, com as janelas de madeira sempre fechadas, guardava os piores. Meu pai, seu Jeremias, trabalhava na prefeitura como fiscal. Homem respeitado na cidade, mão firme para bater na mesa, voz grossa de fazer tremer o chão. Ia para a igreja todo domingo, sentava na primeira fileira, cantava os hinos mais alto que todo mundo. Era o primeiro a chegar nas reuniões de bairro, o último a sair do bar da esquina. Homem de palavra, diziam por aí. Pai de família exemplar. Minha mãe, Dona Cleide, era professora primária. Cabelo sempre preso num coque apertado, vestido abaixo do joelho, unhas cortadas rente. Tinha uma postura rígida, um jeito de olhar por cima dos óculos que fazia qualquer aluno travesso voltar pro lugar. Em casa, era calada, obediente, feita sombra do meu pai. Uma sombra que aumentava e diminuía de acordo com o humor dele. Éramos só nós 3 na casa amarela. Minha mãe teve outros filhos, mas nenhum vingou. Eu fui a única que sobreviveu. Milagre de Deus, dizia ela. Às vezes penso que milagre mesmo teria sido não sobreviver, pouparia muita dor. A casa era simples, mas limpa. Lembro do cheiro de cera no assoalho, do brilho dos poucos móveis, das toalhas de crochê que minha mãe fazia para cobrir cada superfície. Tinha um quintal com os pés de manga, uma goiabeira e um tanque de lavar roupa onde eu brincava nos dias de calor. A casa amarela, meu céu e meu inferno particular. Até os 7 anos, minha vida era normal. Ia para a escola, brincava com as vizinhas, ajudava minha mãe com tarefas pequenas. Meu pai era rígido, dava uns tapas quando eu desobedecia, mas nada fora do comum para a época. Era assim que se criava filho, na base do tapa, do chinelo, da vara de marmelo. Ninguém questionava. Mas tudo mudou quando fiz 8 anos. Lembro exatamente do dia, era meu aniversário. Ganhei um vestido azul com bolinhas brancas e uma boneca de pano que minha mãe fez escondida. Estava tão feliz que nem notei o olhar diferente do meu pai durante o almoço. Um olhar que aprendi a reconhecer depois. Olhar de quem planeja. Naquela noite, minha mãe saiu para a vigília na igreja. Era comum, toda primeira sexta do mês tinha vigília, e ela nunca faltava. Fiquei sozinha com meu pai, coisa que já tinha acontecido outras vezes. Geralmente, ele me mandava dormir cedo e ficava na sala ouvindo rádio. Mas naquele dia foi diferente. Vem cá, Maria, ele chamou da cozinha. Venha ajudar o pai. Fui com a boneca nova debaixo do braço. Ele estava encostado na pia, olhando pro fogão a lenha. Olha essa pia, menina. Tá suja. Sua mãe não lavou direito. Olhei a pia. Para mim, parecia limpa, mas discordar do meu pai não era opção. Vou chamar a mãe quando ela voltar, falei baixinho. Não. Você vai lavar agora. Tentei explicar que eu era pequena demais, que não alcançava direito, que a água fria da torneira machucava meus dedos naquele inverno fraco da Bahia. Mas não teve jeito.
Subi no banquinho, comecei a lavar os poucos pratos. Fiz o melhor que podia, mas, como qualquer criança de 8 anos, fiz coisas de criança, derramei água, deixei sabão na louça, não sequei direito. Foi quando começou. Tá vendo porque sua mãe nunca quis outros filhos depois de você? Porque viu que você não presta para nada. As palavras doeram mais que qualquer tapa. Abaixei a cabeça, continuei tentando limpar. As lágrimas embaçavam minha visão. Nem para isso você serve. Uma inútil. Sabe o que acontece com menina inútil? Merece castigo. Ele pegou a vassoura que ficava no canto da cozinha, uma vassoura de palha com cabo de madeira. Pensei que ia me bater com ela nas pernas, como já tinha feito outras vezes. Mas não foi isso. Tira a roupa. Gelei. Não entendi direito porque uma menina de 8 anos ia tirar a roupa na cozinha. Que foi? Tá surda? Tira a roupa agora. O medo me paralisou. Abracei a boneca com mais força. Pai, tá frio, tira essa roupa. O grito foi tão alto que larguei a boneca no chão. Com as mãos tremendo, tirei o vestido novo. Fiquei só de calcinha, encolhida, tentando me cobrir com os braços magros. Tudo. E ali, pelada no meio da cozinha, senti uma vergonha que nunca tinha sentido antes. Uma vergonha misturada com medo, com confusão. Por que um pai ia querer ver a filha assim? Ele pegou a vassoura, encostou o cabo de madeira na minha barriga. Foi descendo devagar. Senti o frio da madeira na pele. Fechei os olhos. Olha para mim. Não consegui. Mantive os olhos fechados, o corpo tremendo. Olha para mim. Abri os olhos. Vi um homem que não era mais meu pai. Era um monstro com a cara dele. Um monstro de olhos famintos. O que aconteceu depois, eu não vou descrever em detalhes. Não por vergonha, essa já lavei faz tempo, mas porque tem criança assistindo esse vídeo, e eu não quero botar na cabecinha delas as imagens que ainda moram na minha. Só vou dizer que doeu. Doeu tanto que achei que ia morrer. O cabo da vassoura, ele usou de um jeito que nenhum objeto deveria ser usado. Que nenhuma criança deveria sentir. Que nenhum pai deveria fazer. Quando acabou, eu estava sangrando. Ele jogou minhas roupas em cima de mim. Se contar para alguém, mato você e sua mãe. Agora, limpa esse chão. Eu mal conseguia ficar em pé. Limpei meu próprio sangue do chão da cozinha enquanto ele voltava para a sala, pro rádio, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse destroçado a filha minutos antes. Arrastei-me pro quarto, me enrolei no cobertor, chorei até não ter mais lágrimas. A dor física era terrível, mas a dor na alma era pior. Porque não entendia o que eu tinha feito de tão errado. Porque meu pai, que devia me proteger, tinha feito aquilo. Quando minha mãe voltou, pensei em contar. Ela entrou no meu quarto, viu que eu estava acordada. Que foi, menina? Não consegue dormir? Abri a boca, mas as palavras não saíram. O medo era maior. E se ele cumprisse a ameaça? E se ele matasse a gente? Acabei só balançando a cabeça. Então dorme. Amanhã tem aula. E saiu, fechando a porta. Simples assim. Não viu minhas lágrimas. Não notou meu medo. Ou fingiu não notar. Naquela noite, alguma coisa morreu dentro de mim, a confiança, a segurança, a infância. Pensei que fosse coisa de uma vez só, castigo por não ter lavado a pia direito. Mas me enganei. Nas semanas seguintes, sempre que minha mãe saía, ele dava um jeito. Tinha sempre uma desculpa, a casa não estava limpa, eu cheguei atrasada da escola, as notas não eram boas o bastante, pega a vassoura, ele dizia. E eu obedecia, porque o que mais podia fazer uma menina de 8 anos contra um homem adulto? O pior veio quando descobri que minha mãe sabia. Ou pelo menos desconfiava. Uma noite, voltei da escola com a saia suja de barro porque tinha caído no caminho. Meu pai ficou furioso. Pro quarto. Ele mandou. Você já sabe o que vai acontecer. Fui tremendo. Ele veio atrás com a vassoura.
Mas dessa vez, notei que a porta não fechou completamente. Pela fresta, enquanto aquilo acontecia, enquanto eu me contorcia de dor na cama, vi minha mãe parada no corredor, olhando. Nossos olhos se encontraram no meio daquele horror. Ela viu meu sofrimento, minha súplica silenciosa. E sabe o que fez? Nada. Absolutamente nada. Fechou a porta devagar e saiu. Foi aí que entendi a verdadeira traição. Não era só ele. Era ela também. A pessoa que devia me proteger, me defender, lutar por mim contra o mundo inteiro, tinha escolhido virar as costas. Naquela noite, chorei diferente. Não só de dor, mas de abandono completo. Estava sozinha no mundo. Sozinha contra os dois. Os abusos continuaram por meses, anos. Cada vez mais frequentes, cada vez mais violentos. Ele não precisava mais esperar minha mãe sair. Fazia na frente dela. E ela assistia, às vezes de olhos baixos, às vezes com um brilho estranho no olhar. Nunca interferindo. Nunca me protegendo. Uma vez, tentei resistir. Tinha 10 anos, já estava um pouco maior, um pouco mais forte. Quando ele veio com a vassoura, empurrei, tentei correr. Consegui chegar até a porta da frente. Mas minha mãe bloqueou o caminho. Para onde pensa que vai, Maria? Me deixa sair, mãe. Por favor. Volta lá. Seu pai não terminou. E me empurrou de volta para ele, como quem devolve um brinquedo emprestado. Começaram as mudanças no meu corpo. O peito crescendo, os quadris alargando, as primeiras regras que escondi como pude. Tinha medo que aquilo piorasse tudo. E piorou. Porque agora, meu pai tinha um novo medo, que eu engravidasse. Se botar um bastardo no mundo, te mato, ele ameaçava. Jogo num rio pra ninguém nunca mais achar. Mas continuava com a vassoura. Só tinha mais cuidado. Usava de outras formas, inventava jeitos novos de machucar sem deixar provas. Na escola, virei a menina estranha. Calada, sempre de mangas compridas, mesmo no calor sentada no fundo da sala. Não brincava no recreio, não conversava com ninguém, não sorria nunca. Minhas notas, que eram boas, despencaram. Não conseguia me concentrar. Como prestar atenção em português quando seu corpo inteiro dói? Como aprender matemática quando tudo que você pensa é no horror que te espera em casa? Os professores notavam que algo estava errado, claro. Mas naquela época era diferente. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, o ditado valia para tudo. Problema de família era problema de família. Só uma professora insistiu. Dona Lourdes, de História. Baixinha, cabelo crespo sempre preso, óculos grandes que escorregavam pelo nariz. Ela tinha um jeito diferente de olhar para mim, não com pena, nem com nojo. Com compreensão. Um dia, ela me chamou depois da aula. Maria, tá tudo bem em casa? A pergunta simples quase me quebrou. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava como eu estava. Abri a boca para responder que sim, como sempre fazia. Mas não consegui. As lágrimas vieram descontroladas. Não, respondi, finalmente. Não tá nada bem. Mas não contei mais nada. Não naquele dia. O medo ainda era maior que a dor. O medo do que ele faria se soubesse que falei. O medo de não acreditarem em mim na final. Quem ia acreditar numa menina contra 2 adultos respeitados na cidade? Se precisar conversar, estou aqui, ela disse, simplesmente. E pela primeira vez em anos, senti que não estava completamente sozinha. Naquela época, eu já tinha 13 anos. 5 anos de abuso diário. 5 anos tendo a infância roubada, o corpo violado, a alma quebrada. 5 anos assistindo minha própria mãe compactuar com meu tormento. 5 anos querendo morrer toda noite e acordando decepcionada por ainda estar viva na manhã seguinte. Foi quando tudo piorou ainda mais. A Casa Amarela já não era só meu inferno. Tinha virado minha prisão completa. Meu pai começou a trancar as portas quando saía, a proibir que eu falasse com qualquer pessoa.
A vassoura, sempre a mesma, encostada no canto da cozinha, como uma ameaça constante. Eu olhava para ela e tremia, mesmo quando estava sozinha. Comecei a ter pesadelos terríveis. Acordava gritando, suada. Às vezes, molhava a cama, com 13 anos. O que só dava mais motivo para castigos. Na escola, mal falava, mal vivia. Mas uma faísca de raiva começou a crescer dentro de mim. Uma raiva pequena no início, que foi aumentando a cada dia. Raiva da injustiça, da dor, da traição. Raiva que virou coragem quando entendi uma coisa: se continuasse assim, eu não ia sobreviver. Era simples assim. Ou falava, ou morria. Foi numa quarta-feira que tudo mudou. Uma quarta comum, céu azul, calor de rachar. A vassoura tinha sido usada na noite anterior, depois que derrubei um copo na cozinha. Mal conseguia sentar na cadeira da escola de tanta dor. Dona Lourdes notou. Notou o jeito que me mexia, desconfortável. O jeito que segurava as lágrimas. No final da aula, ela pediu de novo para eu ficar. Dessa vez, trancou a porta da sala. Maria, o que está acontecendo na sua casa? Fiquei muda, olhando pro chão. Maria, olha para mim. Olhei. Vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto nos olhos da minha mãe, compaixão verdadeira. Ninguém merece sofrer, Maria. Ninguém. Especialmente uma criança. Se alguém está te machucando, você pode me contar. Vou te ajudar. E então, após 5 anos de silêncio, falei. As palavras vieram como uma enchente. Descontroladas, sujas, devastadoras. Contei tudo. A vassoura, o sangue, a dor. A mãe que assistia. O medo constante. As ameaças. Tudo. Ela escutou sem interromper, sem julgar. Quando terminei, esgotada, ela tinha lágrimas nos olhos. Acredito em você. Foram as 3 palavras mais importantes que já ouvi na vida. Acredito em você. E vamos dar um jeito nisso. Naquela tarde, no caminho de volta para a Casa Amarela, senti algo diferente no peito. Não sabia o nome daquilo ainda. Só mais tarde entendi, era esperança. Vocês sabem o que é traição? Traição não é só aquela história de marido que pula cerca. Não. Traição é quando alguém que deveria te proteger vira as costas na hora que você mais precisa. É pior que qualquer tapa. É uma facada que não cicatriza. Foi isso que vivi com minha própria mãe, Cleide. Uma mulher que ensinou o alfabeto para centenas de crianças de Barreiras, mas que não conseguiu ensinar ao marido que a filha não era um objeto. Uma mulher que rezava o terço todo dia, mas fechava os olhos para o pecado que acontecia debaixo do próprio teto. No começo, achei que ela não sabia. Que não percebia. Como podia uma mãe ver a filha de 8 anos mancando de dor e não perguntar nada? Como podia ver os lençóis manchados de sangue e fingir que era normal? Criei 1000 desculpas para ela na minha cabeça. Que talvez ela não visse. Que talvez não entendesse. Que talvez tivesse medo também. Mas naquela noite, quando nossos olhos se encontraram pela fresta da porta enquanto meu pai usava a vassoura, todas as desculpas morreram. Ela sabia. Sempre soube. Naquela época, eu tinha acabado de fazer 10 anos. Já eram quase 2 anos de abuso diário. Meu corpo de criança já mostrava marcas, não só as roxas que sumiam, mas as invisíveis, que nunca mais saíram. O jeito de me encolher quando alguém levantava a voz. A mania de dormir embaixo da cama, não em cima. O pavor de vassouras, de portas fechando, de barulho de cinto. Foi por volta dessa época que minha mãe começou a participar mais ativamente. Não no abuso em si, isso só meu pai fazia, mas na preparação, na logística, no depois. Como se fosse parte da rotina da casa, igual lavar louça ou varrer o chão. Maria, vai tomar banho. Seu pai já vem. Ela dizia isso com a mesma voz que usava para mandar eu fazer lição. Casual. Como se fosse normal. Como se todas as casas da rua tivessem aquela mesma rotina nojenta. Eu obedecia. O que mais podia fazer? Não tinha para onde fugir, para onde correr.
A casa era pequena, as janelas trancadas, a porta com chave. E mesmo que conseguisse sair, para onde ia? Éramos isolados. Não tinha família por perto, não tinha amigos chegados. Tinha só a escola. E mesmo lá, eu era a menina esquisita que ninguém queria por perto. Uma tarde, cheguei da escola um pouco atrasada. Tinha demorado porque a professora pediu para eu ficar e limpar o quadro. Pequeno castigo por ter cochilado na aula. Quando entrei em casa, minha mãe estava na sala, tricotando como se nada fosse. Mas eu senti no ar aquele cheiro pesado de confusão por vir. Seu pai tá esperando no quarto. Parei no meio da sala, a mochila escorregando dos ombros, o medo gelando minha barriga. Mãe, por favor. Eu só me atrasei porque não me interessa. Ele tá esperando. Vai logo, antes que piore. Piore. Como se existisse versão leve daquele horror. Mãe? Tentei de novo, a voz embargada. Por que você deixa? Por que não me ajuda? Ela finalmente levantou os olhos do tricô. Mas não vi amor ali. Vi outra coisa, irritação. Ajudar? Você acha que merece ajuda? Se você fosse uma boa filha obediente, ele não precisaria corrigir você. Corrigir? Era assim que ela chamava. Como se fosse um ajuste, uma correção de curso. Como se enfiar um cabo de vassoura numa criança fosse método pedagógico. Mas mãe, isso não é normal. Isso machuca. Pai, não devia, não terminei. O tapa veio rápido, ardido. Ela nunca tinha me batido antes. Tinha muitos defeitos, mas violência física não era um deles. Até aquele dia. Cala a boca. Você acha que é fácil? Acha que é fácil para mim? Ele é seu pai, tem direito. E você provoca com esse corpo, esse jeito. Me encolhi, lágrimas escorrendo. Ela estava dizendo que a culpa era minha. Que eu, uma criança de 10 anos, provocava aquilo. Que merecia. Que era normal. Agora vai. Não faz ele esperar mais. Foi a primeira vez que ela levantou a mão para mim. Não foi a última. A partir dali, a cumplicidade dela ficou mais explícita. Passou a preparar o terreno, mandava eu tomar banho antes, garantia que eu estava apresentável para o meu pai, arrumava a cama depois, lavava os lençóis manchados, tratava os machucados mais visíveis para ninguém na escola notar. Era como se tivesse 2 monstros em casa agora. Não um. Teve uma vez, lembro bem, que fiquei doente. Febre alta, corpo todo dolorido. Provavelmente gripe forte, dessas que derrubam qualquer um. Achei que, pelo menos naquele dia, teria paz. Minha mãe fez chá, botou com pressa na minha testa. Por um momento, senti aquele cuidado que toda criança merece. Fechei os olhos, quase aliviada. Foi quando meu pai entrou no quarto. Senti o colchão afundar com o peso dele sentando. Abri os olhos, implorando silenciosamente para minha mãe. Implorando que, pelo menos daquela vez, uma vez só, ela me protegesse. Sabe o que ela fez? Saiu. Fechou a porta atrás de si. Me deixou ali, ardendo de febre, fraca demais para lutar. Naquela noite, a vassoura veio, mesmo eu estando doente. Na verdade, foi pior. Porque ele disse que precisavam tirar a doença de mim, que era o único jeito, que era pro meu bem. Quando acabou, minha febre tinha piorado. Tremia, delirava. Ouvi minha mãe brigando com ele do outro lado da porta. Jeremias, assim você vai matar a menina. E aí, como explica pro povo? Não era preocupação comigo. Era medo do escândalo. Do que os vizinhos iam dizer. Para ela, eu nem era gente. Era só uma potencial vergonha pública. Fiquei de cama uma semana. Na escola, mandaram bilhete perguntando da minha ausência. Minha mãe respondeu com letra caprichada: Maria está com gripe forte. Logo estará de volta. Assinado e carimbado, como se fosse documento oficial. Quando voltei, estava mais magra, mais pálida, mais quieta, se é que isso era possível. A professora Lourdes me olhou diferente.
Senti que ela percebia que algo estava errado. Mas eu ainda não tinha coragem de falar. Ainda não. Com 11 anos, tentei fugir pela primeira vez. Juntei poucas coisas numa sacola de feira, uma muda de roupa, uma escova de dentes velha, uma boneca de pano que tinha desde pequena. Esperei eles dormirem e tentei abrir a janela do meu quarto. Estava pregada. Tentei a porta da frente, trancada, chave no quarto deles. Tentei a cozinha, mesma coisa. A casa inteira era uma prisão. Não me surpreende que nunca desconfiaram de nada. Ninguém podia entrar. Eu não podia sair. Perfeito para o que acontecia ali dentro. Chorei silenciosamente, sentada no chão da cozinha, a sacola patética no colo. Não tinha saída. Nunca teria. Foi quando notei a vassoura ali, encostada no canto, como sempre. O instrumento do meu tormento. A arma dele contra mim. Senti um ódio que nunca tinha sentido antes. Um ódio queimando por dentro, me consumindo. Peguei a vassoura, pensei em quebrá-la, em jogá-la no quintal, em escondê-la. Qualquer coisa para ter uma noite de paz. Mas no segundo que encostei nela, ouvi passos. O que você tá fazendo? Meu pai parado na porta da cozinha, de pijama, cabelo desgrenhado, olhos injetados. Tinha acordado para beber água e me encontrou ali, com a vassoura na mão. O que aconteceu depois foi o pior até então. Não foi só a vassoura. Foi o cinto. Foi o tapa. Foi o soco. Bateu até eu desmaiar. Acordei de manhã no chão da cozinha, tão machucada que nem conseguia abrir um dos olhos. Minha mãe me encontrou ali, olhou, suspirou. Tá vendo o que você faz? Tá vendo o que causa? A culpa. Sempre a culpa. Como se eu, uma criança, fosse responsável pela doença dele. Como se eu tivesse escolhido aquilo. Não fui pra escola naquele dia. Nem no outro. Só voltei quando os hematomas estavam menos visíveis. Inventaram que eu tinha caído da escada de casa, escada que nem existia, nossa casa era térrea. Mas ninguém questionou. A cumplicidade dela foi ficando cada vez mais explícita com o tempo. Não era só omissão. Era participação ativa. Ela começou a criar situações, pretextos, reclamava pro meu pai que eu não tinha varrido o quintal direito, que tinha respondido torto, que tinha demorado para fazer a lição. A Maria tá precisando de correção, Jeremias. Era o código deles. Correção. Nojento. Comecei a perceber que ela gostava. Não do que acontecia em si, pelo menos quero acreditar que não, mas do poder que aquilo dava a ela. De me ver sendo punida por coisas que nem eram erradas. De me ver sofrendo enquanto ela assistia. Superiora, correta, limpa. Uma tarde, cheguei da escola e ela estava diferente. Agitada, arrumada. Tinha posto o vestido bom que normalmente só usava para ir na igreja. Hoje vamos na casa da sua tia Margarida, anunciou. Seu pai vai trabalhar até tarde. Nós duas vamos jantar lá. Tia Margarida nem era tia de verdade. Era uma amiga dela que morava do outro lado da cidade. Raramente íamos lá. Não entendi a mudança súbita, mas senti uma esperança pequena, uma noite fora de casa. Uma noite sem ele. Uma noite de paz. Me arrumei rápido, penteei o cabelo, até tentei sorrir. A ideia de sair daquelas paredes, mesmo que por poucas horas, era como um copo d'água no deserto. Estávamos quase saindo quando meu pai chegou mais cedo que o normal. Olhou para nós duas já prontas para sair. Onde vocês pensam que vão? Na Margarida, minha mãe respondeu, a voz já submissa. Só jantar. Voltamos cedo. Não mudei de ideia. Preciso das duas aqui. E foi só isso. Ela nem questionou. Tirou o chapéu, o casaquinho, voltou para a cozinha para preparar o jantar. Como se não tivesse importância nenhuma. Como se a promessa de uma noite de alívio para a filha não significasse nada. Naquela noite, chorei no travesseiro até pegar no sono. Não pelo abuso, já tinha acontecido, como quase toda noite. Chorei pela traição.
Pela facilidade com que ela abriu mão de me proteger. Pela certeza de que, entre mim e ele, ela sempre escolheria ele. Com 12 anos, já tinha perdido qualquer esperança. Vivia no automático. Ia para a escola, voltava para casa, apanhava, sofria o abuso, dormia, acordava, repetia tudo. Como um zumbi. Os professores notavam que algo estava errado, claro. Minhas notas, que já não eram boas, ficaram péssimas. Eu mal falava, mal comia. Parecia um fantasma andando pelos corredores. Lembro de uma vez que a professora de educação física chamou minha mãe na escola. Eu tinha me recusado a trocar de roupa pro exercício, não queria que ninguém visse os hematomas nas minhas pernas. A professora achou estranho, insistiu. Acabei chorando no canto da quadra. Dona Cleide, a Maria anda muito estranha. Não participa, não se mistura. Hoje teve uma crise na minha aula. Aconteceu alguma coisa? Espreitei da porta, ouvindo a conversa na sala dos professores. Vi minha mãe arrumadinha como sempre, coque impecável, unhas limpas, cara de santa. Maria sempre foi uma menina difícil, professora. Desde pequena dá trabalho. É mentirosa, inventa coisas, chama atenção. Mas os machucados, ela cai sozinha, tropeça, se bate. Não sei de onde puxou esse jeito desastrado. Nem eu nem o pai somos assim. A professora parecia querer dizer mais alguma coisa, mas desistiu. Minha mãe tinha aquele jeito, sabe? De fazer as pessoas duvidarem do que estavam vendo. De virar a verdade do avesso com tanta convicção que até você mesma começava a acreditar. Voltamos para casa em silêncio. Naquele dia, quando chegamos, ela finalmente falou, tá satisfeita? Quase me fez passar vergonha na escola. O que vão pensar de mim? Da nossa família? Não respondi. Não tinha o que dizer. A vergonha dela era mais importante que a minha dor. Sempre foi. Naquela noite, pela primeira vez, ela assistiu tudo de perto. Sentada na cadeira do canto do quarto, observando enquanto meu pai usava a vassoura. Os olhos dela nunca deixando os meus. Um olhar de advertência, de ameaça. Um olhar que dizia, viu o que acontece quando você tenta contar? Foi a pior noite da minha vida até então. Não pela dor física, já estava meio anestesiada a essa altura. Foi pior pelo simbolismo. Pela confirmação final de que não tinha ninguém do meu lado. Que os dois juntos eram um muro intransponível. Nunca mais tentei contar para ninguém da escola. Para quê? Minha mãe ia desmentir. Ia me fazer parecer louca, mentirosa, problemática. E a punição ia ser pior. Então me fechei ainda mais. Virei casca vazia. Aprendi a sair do meu corpo durante os abusos, a fingir que estava em outro lugar, que era outra pessoa. Aprendi a não chorar, porque as lágrimas só davam mais prazer a eles. Aprendi a ser invisível, mesmo estando visível. O tempo foi passando. 12 anos. 13 anos. O corpo mudando. Os abusos piorando. Agora tinha nova preocupação, gravidez. Meu pai tomava cuidado usando o jeito dele. Métodos brutais, doloridos, humilhantes. Minha mãe ajudava, verificando minhas roupas íntimas todo mês para garantir que eu tinha menstruado. Se aparecer grávida, ponho você na rua, ela ameaçava. Como se fosse minha escolha. Como se eu tivesse controle sobre qualquer coisa na minha vida. Quando fiz 13 anos, algo mudou. Não na situação, ela continuava a mesma, mas em mim. Comecei a sentir uma raiva diferente. Uma raiva que não era só desespero, mas algo mais profundo, mais perigoso. Comecei a pensar em maneiras de acabar com aquilo. Todas as maneiras. Pensei em me matar. Cheguei bem perto algumas vezes. Guardei comprimidos que minha mãe tomava para pressão. Roubei um vidro de remédio de rato que meu pai guardava no armário da garagem. Olhava para o Rio Preto quando passava pela ponte, imaginando a água me engolindo, me levando para longe. Mas algo me impedia. Não era medo de morrer, já vivia praticamente morta mesmo. Era outra coisa. Uma teimosia. Uma certeza pequena,
mas persistente, de que eu não merecia aquele fim. De que eles é que mereciam pagar. Não eu. Foi com 13 anos completos que finalmente entendi um detalhe crucial da minha prisão: minha mãe não era vítima junto comigo. Era carcereira. Era cúmplice. Ela não ajudava meu pai apesar de me amar. Ela ajudava porque me odiava. Talvez porque eu fosse a prova viva dos problemas do casamento deles. Talvez porque eu fosse o motivo pelo qual ela não podia sair daquela casa e recomeçar a vida. Talvez porque, no fundo, ela simplesmente não tivesse dentro dela aquilo que chamam de amor materno. Não importava o motivo. O fato era que ela não estava do meu lado. Nunca esteve. E nunca estaria. Essa percepção, por mais dolorosa que fosse, foi libertadora. Porque entendi que não podia contar com ela para sair daquela situação. Que precisava achar outra saída. Outra pessoa. Outra forma. E foi então que lembrei das palavras da professora Lourdes: se precisar conversar, estou aqui. Será que ela realmente estava? Será que alguém, em algum lugar do mundo, estava realmente do meu lado? Valeria a pena arriscar? Não tinha muito a perder. Se continuasse naquela casa, com aqueles monstros, não ia sobreviver muito mais. Se tentasse falar e desse errado, bem, pelo menos teria tentado. Naquela noite, deitada na cama depois de mais um abuso, tomei minha decisão. Ia falar com a professora Lourdes. Ia contar tudo. Sem meias palavras. Sem eufemismos. A verdade nua e crua. O pior que podia acontecer era ninguém acreditar. O melhor eu nem ousava imaginar. Liberdade parecia um sonho distante demais. Dormi com a decisão tomada. No dia seguinte, iria até o fim. O que eu não sabia é que a professora Lourdes tinha seus próprios demônios, e suas próprias armas contra eles. Já repararam como uma decisão pode mudar tudo? Como um único sim ou não pode virar sua vida de cabeça para baixo? Foi assim naquela quarta-feira de abril de 1967. Eu, Maria das Dores, com meus 13 anos nas costas e o peso do mundo na alma, levantei da cama decidida a fazer o que nunca tinha feito antes: gritar a verdade. Acordei antes do despertador tocar. Não que tivesse dormido muito, o sono já era luxo que eu não conhecia havia anos. Mas, naquele dia, tinha um formigamento diferente no corpo. Uma mistura de medo com coragem que eu nunca tinha sentido antes. Me arrumei com cuidado. Escolhi a única saia sem remendos que tinha, a blusa menos desbotada. Penteei o cabelo devagar, olhando no espelho trincado do banheiro. Quem era aquela menina de olhos fundos me encarando? Nem eu mesma reconhecia mais. Maria, tá demorando demais? A voz da minha mãe atravessou a porta. Sempre fiscalizando. Sempre controlando. Já vou, respondi automaticamente. Foi quando notei algo estranho no meu reflexo. Uma expressão que não via há muito tempo: determinação. Eu parecia outra pessoa. Parecia mais velha, mais forte. Parecia alguém que podia sim mudar sua própria história. O café da manhã foi igual a todos os outros. Pão seco, café ralo, silêncio pesado. Meu pai já tinha saído para a prefeitura. Minha mãe arrumava as coisas para ir para a escola, onde dava aula. Comemos sem conversar, como sempre. Antes de sair, ela me deu as instruções de sempre: direto para casa depois da aula. Não conversa com ninguém no caminho. Se demorar, sabe o que te espera. Assenti, abaixei a cabeça, como sempre fazia. Mas por dentro, pela primeira vez, pensei: não. Hoje não vou obedecer. Hoje tudo muda. O caminho até a escola nunca pareceu tão longo. Era só uns 15 minutos de caminhada, mas naquele dia, cada passo parecia importante, definitivo. Como se cada um me levasse mais perto não só da escola, mas da liberdade. Cheguei mais cedo que o normal. Os corredores ainda estavam vazios, as salas fechadas. Sentei no banco do pátio, esperando. As mãos suavam. E se ela não acreditasse em mim? E se contasse para minha mãe? E se tudo piorasse ainda mais? O medo era real.
Tinha bons motivos para sentir. Mas a determinação era maior. Tinha chegado num ponto onde o desespero era tanto que qualquer mudança, até para pior, parecia melhor que continuar naquele inferno. O sinal tocou. Os alunos começaram a chegar, barulhentos, livres. Tão diferentes de mim. Observei aquelas crianças normais, com vidas normais. Será que alguma delas passava pelo que eu passava? Será que tinha outras como eu, presas em casas-prisões, com pais monstros? A aula de história era só no terceiro horário. Aguentei as 2 primeiras aulas no automático, respondendo quando chamada, copiando o que estava no quadro. Existindo sem viver. Finalmente chegou. Dona Lourdes entrou na sala, pilha de livros nos braços, óculos escorregando pelo nariz. Cumprimentou a turma com o bom humor de sempre, começou a falar sobre a Guerra do Paraguai. Datas, batalhas, nomes. Não ouvi uma palavra. Minha cabeça estava ocupada demais, ensaiando o que ia dizer, como ia dizer. Planejando cada palavra daquela conversa que podia mudar tudo. A aula acabou. O sinal tocou. Era agora ou nunca. Enquanto os outros alunos saíam barulhentos pro recreio, fiquei sentada no meu lugar, imóvel, esperando todos saírem. Dona Lourdes notou, claro. Me olhou por cima dos óculos, com aquele jeito dela de saber das coisas sem precisar perguntar. Quando o último aluno saiu, ela fechou a porta, veio até minha carteira, puxou uma cadeira, sentou na minha frente. O que foi, Maria? Quer conversar? Abri a boca, mas nada saiu. Anos de silêncio forçado travaram minha língua. Anos de ameaças me fizeram hesitar. Eu, não. Preciso ter medo, ela disse, a voz calma. O que quer que seja, pode me contar. Respirei fundo. Era agora. Meu pai abusa de mim, falei de uma vez. Faz anos. As palavras saíram rápidas, quase sem respiração, como se eu parasse para pensar, não conseguiria mais dizer. Esperei ver choque no rosto dela. Descrença. Nojo. Qualquer reação que as pessoas normais têm quando ouvem algo tão horrível. Mas não vi nada disso. Vi compreensão. Como se ela já soubesse. Ou pior, como se entendesse pessoalmente. Como ele faz isso, Maria? Pode me dizer? É importante. Foi a primeira vez que alguém me perguntou os detalhes sem duvidar de mim. Sem me fazer sentir culpada. Sem questionar se eu estava inventando. E então contei. Contei da vassoura. Dos anos de dor. Da minha mãe assistindo, participando. Contei das ameaças, do medo constante, da prisão que era minha casa. Contei tudo. Sem filtro. Sem parar. As palavras saíam como água de represa que arrebenta, violentas, incontroláveis, arrasadoras. Quando terminei, estava ofegante, exausta. Como se tivesse corrido uma maratona. De certa forma, tinha, uma maratona de 5 anos. E finalmente tinha cruzado uma linha de chegada. Dona Lourdes não disse nada por um tempo. Seus olhos por trás daqueles óculos grandes estavam marejados. Mas não era só tristeza que eu via ali. Era uma raiva controlada. Uma indignação. Acredito em você, ela disse finalmente. Cada palavra. 3 palavras simples que mudaram tudo. Acredito em você. Quando ninguém mais acreditava, nem minha própria mãe, aquela professora que eu mal conhecia, me deu o que eu mais precisava, validação. Não é sua culpa, Maria, ela continuou. Nada disso é sua culpa. São eles os monstros. Não você. Chorei. Não de dor, como tantas vezes tinha chorado. Mas de alívio. De um peso imenso finalmente compartilhado. De uma verdade finalmente dita e aceita. O que vai acontecer agora? Perguntei entre soluços. Agora vamos te tirar de lá. Tirar de lá. A ideia parecia tão impossível, tão distante da minha realidade, que quase não conseguia compreender. Como? Para onde eu vou? E se eles não deixarem? E se ninguém acreditar em mim?
As perguntas saíam descontroladas, o medo voltando, misturado com uma esperança pequena, mas crescente. Uma coisa de cada vez, ela disse, firme. Primeiro, precisamos de provas. Provas? Sim. Sei que é difícil, mas precisamos mostrar o que está acontecendo. Sua palavra contra a deles, infelizmente, não vai ser suficiente. Ela tinha razão, claro. Minha mãe era professora respeitada. Meu pai, funcionário da prefeitura. Cidadãos exemplares aos olhos de todos. Quem acreditaria numa criança problemática contra dois adultos de bem? Que tipo de provas? Os machucados. Precisamos documentar. E ela hesitou, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Maria, preciso te contar uma coisa. Algo que poucos sabem. Esperei, curiosa, apesar do medo. Quando eu tinha mais ou menos sua idade, passei por algo parecido. Não foi meu pai. Foi meu padrasto. E minha mãe, assim como a sua, fingia não ver. Arregalei os olhos. Dona Lourdes? A professora mais respeitada da escola, com seu jeito certinho, suas aulas sempre preparadas, sua vida aparentemente perfeita? Como a senhora saiu? Como conseguiu? Ela sorriu, um sorriso triste. Não consegui. Não do jeito certo. Fugi. Vivi na rua por um tempo. Passei fome, frio. Acabei acolhida por uma família que me deixou dormir no barracão dos fundos em troca de trabalho. Estudei escondida. Fiz supletivo. Virei professora. Mas nunca denunciei. Nunca vi justiça ser feita. E meu padrasto morreu anos depois, sem nunca pagar pelo que fez. E minha mãe viveu o resto da vida fingindo que nada aconteceu. Até hoje evita falar comigo, a lembrança viva do fracasso dela como mãe. Absorvi aquilo tudo em silêncio. Dona Lourdes, minha professora, a mulher mais forte que eu conhecia, também tinha sido uma menina abusada. Também tinha sofrido. E mesmo assim, estava ali. Inteira. Ajudando outras. É por isso que a senhora se interessou pelo meu caso? Sim. Reconheci os sinais. O olhar vazio. Os machucados sempre explicados. Oh! Medo constante. Vi a mim mesma em você. E o que fazemos agora? Ela ajeitou os óculos, pensativa. Não vou deixar você seguir o mesmo caminho que eu. Não vou deixar você fugir sem rumo, sem proteção. Vamos fazer diferente. Vamos fazer do jeito certo. O jeito certo. Isso existia em casos como o meu? Tenho um amigo advogado. Ele trabalha com casos de abuso infantil. Vou falar com ele hoje mesmo. Mas precisamos de provas, Maria. De algo concreto. Posso mostrar os machucados, ofereci. Tenho marcas em todo lugar. Ela sentiu, o rosto sério. Isso ajuda. Mas o ideal seria pegá-los em flagrante. Ter algo que não possam negar. Pegar em flagrante. A ideia me deu calafrios. Significava passar por mais um abuso. Mais uma sessão de horror com a vassoura. Mais dor. Tenho medo, confessei. Eu sei. E se você não quiser, vamos achar outro jeito. Mas pense no seguinte, essa pode ser sua única chance de realmente acabar com isso. De fazer justiça. Não só para você, mas talvez para outras crianças que eles possam machucar no futuro. Outras crianças. Nunca tinha pensado nisso. E se eles adotassem outra criança depois que eu saísse? E se fizessem com outra menina o que faziam comigo? O que preciso fazer? Ela me explicou. O plano era arriscado. Perigoso. Mas podia funcionar. Tem certeza que quer fazer isso? Não vou mentir para você, vai ser difícil. Ter que passar por mais uma vez, se for a última vez, vale a pena, respondi, uma firmeza na voz que nem reconheci. Se for para acabar com isso de uma vez, aguento mais uma noite. Ela apertou minha mão. Um gesto simples de solidariedade.
O primeiro contato humano genuinamente carinhoso que recebi em anos. Você é muito corajosa, Maria. Mais do que eu fui na sua idade. Não me sentia corajosa. Me sentia apavorada. Mas também, pela primeira vez, me sentia esperançosa. Tinha um plano. Tinha uma aliada. Tinha uma chance. O resto do dia passou num borrão. Voltei para casa depois da escola, como sempre. Fiz minha lição, ajudei na cozinha, me comportei exatamente como em qualquer outro dia. Por dentro, tremia. Por dentro, contava as horas. Meu pai chegou. Jantamos em silêncio, como sempre. Minha mãe falou sobre a escola, sobre uma reunião de professores. Ele falou da prefeitura, de um problema com a licitação do asfalto. Conversa normal. Conversa de família normal. A hipocrisia daquilo tudo, o teatro que montavam até para eles mesmos, me dava náuseas. Como podiam? Como podiam fingir que éramos uma família comum, quando à noite ele entrava no meu quarto com uma vassoura na mão? Depois do jantar, me mandaram tomar banho e ir dormir. Obedeci. Deitei na cama, coração acelerado, mão suando. Funcionária? Seria essa realmente minha última noite naquele inferno? Por volta das 10, ouvi os passos dele no corredor. O ranger da porta se abrindo. O barulho da vassoura encostando na parede. Levanta a voz dele, como sempre fria, autoritária, de quem sabe que vai ser obedecido. Obedeci, como sempre. Olhei uma última vez para a janela, para a noite lá fora, para a liberdade que talvez finalmente estivesse ao alcance. Era a hora. Hora de acabar com tudo aquilo. O que aconteceu nas 2 horas seguintes foi horrível, como sempre. A diferença é que, desta vez, pela primeira vez, tinha um propósito. Cada segundo de dor era um segundo mais perto da liberdade. Cada lágrima derramada era combustível para minha determinação. E no fim, quando tudo terminou, quando ele saiu do quarto satisfeito com mais uma noite de tortura, eu não me senti derrotada, como sempre. Me senti vitoriosa. Porque sabia que essa tinha sido a última vez. A última vez que aquele homem me tocava. A última vez que aquela vassoura me machucava. A última vez. O plano estava em curso. E nada mais seria como antes. No dia seguinte, fui para a escola como sempre. Só que desta vez, carregava comigo mais que livros na mochila. Carregava as provas que precisávamos. E a certeza de que estava prestes a quebrar as correntes que me prendiam havia tanto tempo. A professora Lourdes me esperava na porta da escola. Nos olhos dela, vi a mesma determinação que sentia nos meus. Não éramos mais apenas professora e aluna. Éramos companheiras de batalha. Sobreviventes de uma guerra que muitos fingiam não existir. Está pronta? Ela perguntou. Respirei fundo. Um mundo inteiro de possibilidades se abria à minha frente. Um mundo sem vassouras. Sem dor. Sem traição. Mais que pronta. Juntas, caminhamos para dentro da escola. Para longe do pesadelo. Em direção à liberdade que eu tanto sonhava. A menina silenciada finalmente tinha voz. E essa voz, depois de tanto tempo calada, estava pronta para fazer barulho. Tem gente que diz que o inferno é o que vem depois da morte. Mas eu já conhecia o inferno em vida. E naquele dia, estava pronta para fechar suas portas para sempre. Cheguei na escola com o corpo dolorido da noite anterior, mas com uma força nova dentro de mim. Mochila nas costas, não só com cadernos, mas com a prova que ia mudar tudo. Me encontrei com Dona Lourdes antes da primeira aula, num cantinho do pátio onde ninguém podia nos ver. Conseguiu? Ela perguntou, a preocupação estampada na testa enrugada. Tirei da mochila um pano embrulhado. Dentro dele, a prova que precisávamos. Uma prova nojenta, terrível, mas necessária. A mesma vassoura que tinha sido usada em mim na noite anterior, com marcas que não deixavam dúvidas sobre o que tinha acontecido. Meu Deus, murmurou Dona Lourdes, os olhos arregalados atrás dos óculos. E ele não notou que sumiu? Troquei por outra parecida que achei no depósito da escola a semana passada. Até agora não perceberam. Tinha sido um plano arriscado.
Durante semanas, observei o depósito de materiais da escola. Notei que tinham várias vassouras velhas lá, acumulando poeira. Num dia que a zeladora deixou aberto, peguei uma, escondi na mochila, levei para casa. E depois do abuso da noite anterior, fiz a troca enquanto todos dormiam. Uma operação perigosa que podia ter dado muito errado se alguém acordasse. Mas não acordaram. E agora, tínhamos a prova irrefutável do que acontecia naquela casa amarela. Temos mais, mostrei os hematomas recentes, as marcas nas coxas, nas costas, em lugares que nenhuma queda acidental poderia justificar. Tirei fotos escondidas com a câmera que Dona Lourdes tinha me emprestado dias antes. Você foi muito corajosa, ela disse, guardando o corpo de delito numa pasta especial. Agora é minha vez de fazer minha parte. Combinamos o próximo passo. Eu iria normalmente para casa depois da aula, como se nada tivesse mudado. Seguiria a rotina de sempre. Enquanto isso, Dona Lourdes levaria as provas pro advogado amigo dela. Eles iriam à polícia, ao juizado de menores, a quem mais fosse necessário. Quanto tempo vai demorar? Perguntei ansiosa. A ideia de passar mais uma noite naquela casa me dava calafrios. Vou fazer o possível para ser hoje mesmo. Mas pode demorar um pouco mais. Depende da burocracia, dos plantões, você aguenta mais um pouco? Aguentava. Claro que aguentava. Tinha aguentado 5 anos. Podia aguentar mais algumas horas, sabendo que estava perto do fim. Só tome cuidado para não deixar eles perceberem nada diferente. Continue agindo normalmente. Se suspeitarem que algo mudou. Não precisou completar a frase. Eu sabia o que aconteceria se eles desconfiassem. Tinha a cicatriz da última tentativa de fuga para me lembrar. Vou fingir que nada mudou, prometi. Fazer tudo. Como sempre. A escola passou num borrão naquele dia. Não consegui prestar atenção em nada. Minha mente estava ocupada demais com o que estava por vir. Com a possibilidade real de libertação. Com o medo de que algo desse errado. Quando o sinal do último horário tocou, senti um frio na barriga. Era hora de voltar para a casa amarela. Talvez pela última vez. No caminho, tudo parecia diferente. As mesmas ruas de sempre, mas vistas com outros olhos. Os mesmos vizinhos acenando, mas com outra perspectiva. Será que eles sabiam? Será que suspeitavam? Ou será que realmente acreditavam que éramos uma família comum, normal, feliz? Cheguei em casa no horário de sempre. Minha mãe já estava lá, corrigindo provas na mesa da cozinha. Me olhou por cima dos óculos. Se arruma. Seu pai vem mais cedo hoje. Tem gente da capital vindo visitar. Visita. Isso era raro. Por um momento, me perguntei se complicaria o plano. Mas talvez fosse melhor assim. Com gente em casa, eles não poderiam fazer nada comigo. Pelo menos por uma noite, estaria segura. Me arrumei como mandado. Coloquei o vestido azul que usava em ocasiões especiais, na verdade, o único vestido além do uniforme da escola que ainda me servia. Penteei o cabelo, lavei o rosto. No espelho, vi a mesma menina de sempre, mas os olhos estavam diferentes. Tinham um brilho novo. O brilho de quem sabe que está prestes a se libertar. Meu pai chegou às 6, como anunciado. Junto com ele, um casal que nunca tinha visto antes, um homem de terno, uma mulher elegante. Gente, como minha mãe tinha dito. Esta é a Maria, meu pai me apresentou, a mão no meu ombro apertando forte demais. Um aviso silencioso para eu me comportar. Nossa filha. Que moça linda! Disse a mulher, sorrindo. Quantos anos você tem, querida? 13, respondi o mais educadamente que pude. Ah, a melhor idade. Já é quase mocinha. Se ela soubesse. Se pudesse imaginar que aquela quase mocinha já tinha vivido mais horrores que muita gente adulta. O jantar foi um teatro perfeito. Minha mãe servia, sorridente. Meu pai contava histórias da cidade, da política local. O casal ria, elogiava a comida, fazia perguntas. Uma cena de família normal que me dava vontade de vomitar.
Em determinado momento, notei que o homem me observava com curiosidade. Não o olhar nojento que já tinha visto em outros, o olhar dos predadores, que meu pai também tinha. Era outro tipo de olhar. Como se estivesse tentando resolver um enigma. E você, Maria, gosta da escola? A pergunta me pegou de surpresa. Raramente alguém se interessava pelo que eu pensava ou sentia. Sim, senhor. Gosto de estudar. Qual sua matéria preferida? História, respondi sem hesitar. A matéria da Dona Lourdes. A única aula onde me sentia segura. Ah, e história. Fundamental para entender o presente e construir o futuro, não é? Assenti, sem saber bem o que dizer. Não estava acostumada com conversas normais. Maria vai ser professora como a mãe, meu pai interrompeu, mudando o rumo da conversa. Já está encaminhada, não é, filha? Nunca tínhamos falado sobre isso. Nunca tínhamos discutido meu futuro. Como poderiam? No mundo deles, eu não tinha futuro. Era só um objeto. Uma coisa. Uma propriedade. Sim, pai, respondi, o olho baixo, como esperado. A conversa seguiu, agora focada em outros assuntos, política, economia, a visita do governador que estava programada. Assuntos de adultos que não incluíam a menina silenciosa sentada à mesa. Depois do jantar, fui mandada para o quarto enquanto eles continuavam conversando na sala. Obedeci, aliviada por poder sair daquele teatro. No quarto, sentei na cama, olhando para a janela. Era uma noite clara, estrelada. Me perguntei se, em breve, poderia olhar as mesmas estrelas de outro lugar. Um lugar sem medo. Estava quase dormindo quando ouvi um barulho na porta da frente. Vozes alteradas. Alguém batendo. Coração acelerado, me aproximei da porta do quarto, tentando ouvir. O que significa isso? A voz do meu pai, alterada. Não podem entrar assim na minha casa. Temos um mandado, Senhor Fernandes, uma voz desconhecida, firme, oficial. Prendi a respiração. Estava acontecendo. O plano tinha funcionado. Tinham vindo me buscar. Os minutos seguintes foram caóticos. Vozes subindo de tom. Minha mãe chorando. Portas batendo. E então, batidas na porta do meu quarto. Maria? Você está aí? Uma voz feminina que não conhecia. Sim, respondi, a voz trêmula. Pode abrir a porta, por favor? Somos do Juizado de Menores. Estamos aqui para te ajudar. Abri a porta com mãos trêmulas. Do outro lado, uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos, expressão gentil. Atrás dela, 2 policiais. Olá, Maria. Meu nome é Doutora Helena. Viemos te buscar. Está bem? Você não precisa ter medo. Não precisa voltar para esta casa se não quiser. Não consegui responder. As lágrimas vieram descontroladas. Não de medo ou tristeza, mas de alívio. De libertação. Pode pegar suas coisas. O que quiser levar. Não tinha muito. Algumas roupas. Um caderno da escola. Uma boneca de pano velha. Tudo coube numa sacola pequena. É só isso? Perguntou doutora Helena, surpresa com o pouco que eu tinha. É tudo o que preciso, respondi honestamente. Na sala, a cena era surreal. Meu pai, sempre tão poderoso, tão temido, estava algemado. Minha mãe chorava num canto, sendo interrogada por outro policial. O casal de visitantes, que agora eu entendia que não eram apenas visitantes comuns, observava tudo com expressões sérias. Quando me viram, meus pais reagiram de formas opostas. Minha mãe desviou o olhar, incapaz de me encarar. Meu pai me fuzilou com os olhos, o ódio transbordando. Sua mentirosa. Ingrata. Depois de tudo que fizemos por você. Fique quieto, senhor, um dos policiais ordenou. Já está em situação complicada o suficiente. A doutora Helena me conduziu pela casa, uma mão gentil nas minhas costas. Passamos pela cozinha.
Notei que, no canto onde a vassoura sempre ficava, agora havia apenas um espaço vazio. A prova tinha sido recolhida. Na saída, meus olhos encontraram os da minha mãe uma última vez. Não vi arrependimento ali. Nem amor. Vi apenas medo. Medo do escândalo. Da vergonha. Do que os vizinhos diriam. Até o fim, sua preocupação não era comigo. Vamos, Maria, doutora Helena me guiou até um carro oficial estacionado na frente da casa. Entrei sem olhar para trás. A casa amarela, minha prisão por tantos anos, ficava cada vez menor no retrovisor. Junto com ela, uma vida inteira de dor. No carro, sentada entre pessoas que nem conhecia, mas que já me tratavam com mais humanidade que meus próprios pais, finalmente respirei. Um suspiro profundo, como se estivesse respirando pela primeira vez. Para onde estamos indo? Perguntei, percebendo que não sabia o que aconteceria agora. Para o hospital primeiro, explicou doutora Helena. Precisamos que você seja examinada. Depois, vamos te levar para um lugar seguro. Um abrigo temporário até resolvermos sua situação de forma permanente. Hospital. Abrigo. Palavras que deveriam me assustar, mas que soavam como música. Qualquer lugar era melhor que a casa amarela. E meus pais? Seu pai vai ficar detido. Sua mãe, bem, isso vai depender da investigação. Do seu depoimento também. Meu depoimento. Minhas palavras finalmente teriam peso. Finalmente seriam ouvidas. Consideradas. Acreditadas. Tenho uma professora, comecei hesitante. Dona Lourdes. Ela me ajudou. Queria vê-la. Sim, conhecemos a professora Lourdes. Na verdade, ela está nos esperando no hospital. Foi ela que trouxe seu caso até nós. Sorri pela primeira vez em muito tempo. Dona Lourdes tinha cumprido a promessa. Tinha me ajudado a escapar de um jeito que ela mesma não conseguiu quando jovem. O hospital era grande, iluminado, cheio de gente. Me levaram para uma sala reservada, onde uma médica me examinou com cuidado e respeito. Fez fotos dos machucados. Anotou tudo. Fez perguntas difíceis, mas necessárias. Quando terminou, disse palavras que nunca esqueci: você é muito forte, Maria. Mais forte que muitos adultos que conheço. Não me sentia forte. Me sentia pequena. Assustada. Perdida. Mas também, pela primeira vez em anos, me sentia segura. Depois do exame, me levaram para outra sala. E lá estava ela. Dona Lourdes. Cabelo preso como sempre. Óculos na ponta do nariz. Um sorriso cansado, mas satisfeito. Você conseguiu. Corri para abraçá-la, algo que nunca tinha feito antes. Não, Maria. Nós conseguimos. Você fez a parte mais difícil. Ficamos abraçadas por um tempo. Duas sobreviventes do mesmo tipo de inferno. Duas gerações unidas pela dor, mas também pela esperança de dias melhores. O que aconteceu? Perguntei quando finalmente nos separamos. Como foi tudo tão rápido? Ela me contou enquanto comíamos um lanche que alguém tinha trazido. Contou que levou a vassoura e as fotos para seu amigo advogado, que ficou horrorizado. Que eles foram direto ao juizado de menores, onde encontraram uma juíza sensível a casos de abuso. Que a juíza, vendo as provas irrefutáveis, emitiu imediatamente ordem de busca e apreensão, de prisão preventiva para meu pai, e determinação de afastamento do lar para minha mãe até que se esclarecesse o nível de envolvimento dela. E sabe o casal que estava na sua casa? Eram assistentes sociais disfarçados. Estavam lá para observar a dinâmica familiar antes da polícia chegar. Foi uma coincidência que apareceram justo hoje. Seu pai tinha convidado para uma reunião sobre um projeto da prefeitura. Acabou sendo perfeito para o timing da operação. Por isso o homem me olhava daquele jeito estranho, e entendi. Não estava me julgando. Estava me avaliando. Procurando sinais de abuso, de medo, de sofrimento. E agora? O que vai acontecer comigo? Por enquanto, você vai para um abrigo.
Mas, ela hesitou, como se não soubesse se devia continuar. Eu conversei com a juíza. Pedi autorização para ser sua guardiã temporária. Se você quiser, claro. Fiquei sem palavras. Morar com Dona Lourdes? Era mais do que podia esperar. Mais do que ousava sonhar. A senhora faria isso por mim? Faria isso com você, Maria. Não é caridade. É justiça. É dar a você a chance que eu não tive quando estava na sua situação. Mordi os lábios para não chorar de novo. Não tinha mais lágrimas de qualquer forma. Estava vazia e cheia ao mesmo tempo. Vazia de medo. Cheia de possibilidades. Eu quero. Quero muito. Ela sorriu, aquele sorriso gentil que tinha me dado esperança desde o início. Então vamos pedir à juíza. Tenho certeza que ela vai considerar seriamente. Naquela noite, dormi num quarto do abrigo. Era simples, com várias camas. Outras meninas em situações parecidas com a minha. Mas era limpo. Era seguro. E pela primeira vez em anos, dormi sem medo. Acordei com a luz do sol entrando pela janela. Por um momento, fiquei desorientada. Onde estava? Por que não estava no quarto escuro da casa amarela? E então lembrei. Estava livre. O pesadelo tinha acabado. As outras meninas já se arrumavam para o café da manhã. Algumas me olhavam com curiosidade. Outras com indiferença. Todas tinham suas próprias histórias. Seus próprios traumas. Éramos diferentes, mas também parecidas. Sobreviventes. Fui levada para depor na Delegacia de Proteção à Criança naquele dia. Foi difícil. Doloroso. Contar tudo mais uma vez para pessoas estranhas. Ver suas reações de horror, de compaixão, às vezes de dúvida. Mas fiz. Contei tudo. Sem omitir nada. A vassoura. As noites. Minha mãe assistindo. Os anos de silêncio forçado. Quando terminei, o delegado, um homem de meia idade com jeito de pai de família, disse algo que marcou: seu testemunho vai ajudar a condená-los, Maria. Mas mais importante, vai ajudar a salvar outras crianças. Sua coragem está abrindo portas para muitas outras denúncias. Não me sentia corajosa. Me sentia apenas aliviada. Aliviada por finalmente estar longe deles. Por finalmente poder falar. Por finalmente ser ouvida. À tarde, recebi uma visita inesperada no abrigo. Doutora Helena, a assistente social, acompanhada de Dona Lourdes e de uma mulher que logo descobri ser a juíza do meu caso. Maria, disse a juíza após as apresentações. Analisei seu caso com urgência, dada a gravidade da situação e o evidente risco de mantê-la no ambiente familiar. Concedi a guarda provisória para a professora Lourdes. Se estiver de acordo, claro. Olhei para Dona Lourdes, que sorria nervosamente. Ela realmente queria me acolher. Cuidar de mim. Ser minha família. Estou de acordo. Mais que de acordo. A juíza sorriu aliviada. Ótimo. Vocês podem sair hoje mesmo. Precisamos continuar o processo legal, claro. Vai ter mais depoimentos, audiências. Seus pais têm direito à defesa. Mas você não precisa mais vê-los. A menos que queira. Não queria. Nunca mais queria ver aqueles rostos. Ouvir aquelas vozes. Queria esquecer. Recomeçar. Renascer. Podemos ir? Perguntei ansiosa. Sim, respondeu Dona Lourdes. Vamos para casa. Casa. A palavra tinha um novo significado agora. Não era mais sinônimo de medo, de dor, de prisão. Era promessa. De algo diferente. De uma nova chance. Arrumei minhas poucas coisas e me despedi das outras meninas do abrigo. Algumas não reagiram, mergulhadas demais em seus próprios traumas. Outras sorriram, desejaram boa sorte. Uma mais velha me abraçou e sussurrou: não esquece da gente quando estiver lá fora. Não esqueceria. Como poderia?
Elas eram parte da minha história agora. Parte da minha jornada. No carro, indo para a casa de Dona Lourdes, olhei pela janela. As ruas pareciam diferentes. A cidade inteira parecia diferente. Mais colorida. Mais viva. Mais cheia de possibilidades. Está pronta para uma nova vida, Maria? Dona Lourdes perguntou, olhando-me pelo retrovisor. Respirei fundo. Uma vida sem vassouras. Sem gritos na noite. Sem traições maternas. Uma vida com a escola. Com sonhos. Com o futuro. Estou mais pronta do que nunca. E assim começou minha nova jornada. O caminho não seria fácil. Tinha muito a processar. Muito a curar. Muito a aprender. Mas pelo menos agora tinha um caminho. Um caminho para fora do inferno. Em direção à luz. E pela primeira vez desde que me entendia por gente, tinha esperança. Esperança de que o que viveria dali para frente seria melhor que o que tinha deixado para trás. A casa amarela estava no passado. E o futuro finalmente parecia valer a pena. Se me perguntassem qual é o cheiro da liberdade, eu diria que é cheiro de terra molhada depois da chuva. Foi isso que senti no primeiro dia na casa da Dona Lourdes, quando acordei e vi a janela aberta, sem trancas, sem grades e o perfume da manhã úmida entrou pelo quarto. Cheiro de recomeço. De limpeza. De vida nova. A casa da Dona Lourdes não era grande nem luxuosa. Um sobradinho simples no bairro dos Professores, com 2 quartos, sala pequena, cozinha apertada e um quintal cheio de plantas. Mas era limpa. Clara. Cheia de livros empilhados em todo canto. E o mais importante, não tinha monstros escondidos atrás das portas. Os primeiros dias foram estranhos. Eu não sabia como me comportar numa casa normal. Ficava esperando ordens, permissões para tudo, para ir ao banheiro, para beber água, para sentar. No segundo dia, quebrei um copo sem querer na hora do almoço. Entrei em pânico. Me encolhi toda, esperando o castigo, a vassoura, o grito. Mas nada disso veio. Só a voz calma da Dona Lourdes: "Deixa que eu limpo, querida." Não foi nada. Copos quebram. É normal. Chorei tanto naquele dia. Não pelo copo. Pela normalidade. Pelo direito de ser apenas uma menina que quebrou um copo. Não uma vagabunda que merece castigo, como meu pai diria. As semanas seguintes foram de adaptação. De aprender a viver sem medo. De entender que nem todo adulto quer te machucar. Que nem toda mãe abandona. Que nem todo pai abusa. A primeira noite que consegui dormir sem pesadelos foi quase um mês depois da fuga. Acordei descansada, confusa com a sensação de paz. Tinha sonhado com um campo de flores. Não com a vassoura. Foi tão estranho que fiquei deitada um tempão tentando entender o que estava diferente. É assim que crianças normais dormem, disse Dona Lourdes quando contei a ela no café da manhã. É seu direito, Maria. Sempre foi. Meu direito. Que conceito estranho para uma menina que só conheceu deveres, obrigações, punições. Voltei para a escola depois de 2 semanas em casa. Foi difícil encarar os olhares. A cidade era pequena. Todo mundo já sabia o caso do fiscal da prefeitura, como chamavam o escândalo do momento. Alguns me olhavam com pena. Outros com curiosidade doentia. Alguns até com raiva, como se eu tivesse arruinado a vida dos meus pais. Não o contrário. Mas tinha também aqueles que sorriam. Que ofereciam apoio silencioso. Uma mão no ombro. Um bombom na carteira. Um lugar guardado no recreio. A dor começou a virar força, aos poucos. Cada dia que passava na casa da Dona Lourdes era um dia mais de cura. Cada aula. Cada refeição sem tensão. Cada noite sem medo. Ia me reconstruindo. O processo contra meus pais se arrastou. Depoimentos. Audiências. Perícias. O sistema era lento, especialmente para uma cidade do interior nos anos 60. A influência do meu pai atrasava tudo ainda mais.
Ele tinha amigos, conhecidos, gente que devia favores. Não desista, dizia Dona Lourdes nas noites em que o medo voltava. A verdade vai vencer. E venceu. 6 meses depois da minha fuga, meu pai foi condenado a 15 anos de prisão. Minha mãe pegou 8 anos como cúmplice. Foram os primeiros casos de abuso infantil com penas tão severas na região. Um marco. Uma vitória não só para mim, mas para outras crianças que viriam depois. No dia da sentença, fiquei sabendo que mais 3 meninas tinham denunciado situações parecidas em suas casas. Seu exemplo deu coragem a elas, disse a doutora Helena quando veio nos visitar. Você abriu uma porta que estava trancada há muito tempo. Aos 14 anos, comecei terapia. Dona Lourdes insistiu, mesmo sendo algo pouco comum na época. Feridas do corpo saram sozinhas. As da alma precisam de ajuda, ela explicou. Foi a decisão mais importante da minha recuperação. Nas sessões com doutora Marta, uma psicóloga de Salvador que atendia em Barreiras quinzenalmente, pude finalmente falar sobre tudo. Sobre a dor física. Sobre a traição da minha mãe. Sobre a culpa que ainda carregava, mesmo sabendo que não tinha feito nada errado. Você não causou nada disso, Maria, ela repetia em cada sessão. Você era uma criança. A responsabilidade era deles. A princípio, não acreditei. Anos de lavagem cerebral são difíceis de limpar. Mas aos poucos, a verdade foi entrando. Não foi minha culpa. Nunca foi. Eu era a vítima, não a culpada. A guarda provisória virou definitiva no meu aniversário de 15 anos. Dona Lourdes organizou uma pequena festa, a primeira da minha vida. Um bolo simples. Alguns colegas da escola. Uma decoração improvisada. Cantaram parabéns, me abraçaram, me fizeram sentir que estava reconstruindo uma vida normal. Ou pelo menos o mais normal possível depois de tudo. De agora em diante, você é oficialmente minha filha, disse Dona Lourdes, me entregando os papéis com a decisão judicial. Se quiser, claro. Quis? Claro que quis. Aquela mulher tinha arriscado tudo por mim. Tinha enfrentado um sistema, uma cidade, uma mentalidade atrasada para me salvar. Se isso não era ser mãe, o que seria? O tempo foi passando. 16 anos. 17, terminei o ginásio com boas notas. Incentivada por Dona Lourdes, decidi seguir estudando. Você pode ser o que quiser, Maria. Tem o mundo inteiro à sua frente. O mundo inteiro. Que diferença de quando achava que meu mundo se limitava às 4 paredes da Casa Amarela. Aos 18 anos, prestei vestibular para Direito em Salvador. Passei. Foi a maior alegria da minha vida até então. Ia estudar para ser advogada. Para defender outras Marias que não tiveram a sorte de encontrar uma Dona Lourdes no caminho. Tenho tanto orgulho de você, ela disse, lágrimas nos olhos, quando a carta de aprovação chegou. Tanto orgulho. A mudança para Salvador foi outro grande desafio. Nunca tinha saído de Barreiras. Nunca tinha visto o mar. Nunca tinha andado de ônibus intermunicipal. Estava apavorada, mas também excitada. Era um novo começo. Outra chance. Meus pesadelos, que já tinham diminuído bastante, voltaram nas primeiras semanas longe de casa. Sonhava que meu pai tinha fugido da prisão e me encontrado. Acordava suando, tremendo. Ligava para Dona Lourdes no orelhão da pensão onde morava. Ele não pode te alcançar, Maria, ela garantia. Ele está preso. Vai ficar assim por muitos anos. Você está segura. Aos poucos, a faculdade e a nova cidade foram me ocupando. Novos amigos. Novas experiências. Novas dores também, mas essas normais, da vida adulta. Dores de crescimento, não de destruição. Foi na faculdade que conheci o Paulo. Alto, magro, de óculos. Estudante de jornalismo. Nos encontramos numa festa do centro acadêmico. Dançamos. Conversamos. Rimos. Era tão fácil estar com ele. Tão natural. Quando ele tentou me beijar na terceira vez que saímos, congelei.
Todo meu corpo lembrou de outras mãos, outros toques, outros momentos. Ele notou meu pânico, recuou na hora. Tá tudo bem, Maria. A gente vai no seu tempo. Sem pressa. Contei para ele uma semana depois. Sobre a casa amarela. Sobre a vassoura. Sobre a fuga. Não tinha contado para ninguém além dos envolvidos no processo e da terapeuta. Mas senti que podia confiar nele. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ele tinha lágrimas nos olhos. Você é a pessoa mais forte que já conheci, disse simplesmente. Não me sentia forte. Me sentia quebrada. Incompleta. Sempre lutando contra fantasmas. Mas talvez ele visse algo em mim que eu mesma não conseguia ver. Nosso namoro avançou devagar, com muito diálogo, muita paciência dele, muito trabalho meu na terapia para separar sexo de violência, para entender que intimidade podia ser bonita, consensual, respeitosa. Nos formamos no mesmo ano. Eu com honras em direito. Ele com uma proposta de emprego num jornal da capital. Casamos numa cerimônia simples em Salvador. Dona Lourdes veio, claro. Foi quem me conduziu ao altar. Lá vou eu te entregando para outro, brincou, mas tinha um brilho de preocupação nos olhos. É diferente, mãe, garanti. Dessa vez, eu escolhi. Escolhi. Essa era a grande diferença. Pela primeira vez na vida, tinha poder de escolha. De decisão. De controle sobre meu próprio caminho. Nossa vida em Salvador foi tranquila por muitos anos. Abri um pequeno escritório de advocacia especializado em direito da família. Paulo cresceu no jornal, virou editor. Compramos um apartamento. Tivemos 2 filhos, Antônio e Luísa. Uma família normal. Saudável. Feliz. Claro que nem tudo foi perfeito. Os pesadelos nunca desapareceram completamente. Tinha dias em que a memória voltava com força total. Dias em que não conseguia suportar o toque nem do Paulo. Dias em que chorava sem motivo aparente. Mas eram cada vez mais raros. E cada vez menos devastadores. A terapia que mantive por anos me deu ferramentas para lidar com o passado sem deixar que ele controlasse meu presente. Em 1988, quando meus filhos tinham 8 e 6 anos, recebi uma notícia que me abalou profundamente: meu pai tinha morrido na prisão. Ataque cardíaco. Não sabia como me sentir. Não era alívio. Nem tristeza. Nem raiva. Era um vazio estranho. Como se uma parte da minha história tivesse sido encerrada sem resolução adequada. Você quer ir ao enterro? Perguntou Paulo. Não queria. Não precisava. Aquele homem já estava morto para mim há muito tempo. 2 anos depois, minha mãe, que tinha cumprido sua pena e vivia em outra cidade, tentou me contatar. Mandou uma carta ao escritório, pedindo perdão, dizendo que estava doente, que queria me ver uma última vez antes de morrer. Fiquei dividida. Uma parte de mim queria mandá-la pro inferno. Outra parte, talvez a parte que a terapia tinha ajudado a crescer, queria entender. Queria ouvir. Queria fechar aquele ciclo de alguma forma. Depois de muito pensar, decidi ir. Não por ela. Por mim. Precisava olhar nos olhos dela uma última vez e dizer que tinha sobrevivido. Que estava bem. Que ela não tinha conseguido me destruir. Encontrei uma mulher envelhecida precocemente num quarto de hospital em Ilhéus. Câncer terminal. Magra, amarela, cabelos ralos. Quase irreconhecível da Cleide autoritária que me aterrorizou na infância. Maria, você veio? Ela disse quando entrei no quarto, a voz fraca, quebrada. Vim. Mas não por você. Ficamos em silêncio por um tempo. O que dizer para a mulher que te trouxe ao mundo e depois permitiu que esse mundo se tornasse um inferno? Sei que não mereço perdão, ela finalmente falou. Nem estou pedindo. Só queria que você soubesse que nunca passou um dia sem que eu pensasse no que fiz. No que deixei acontecer. Por quê? Era a única pergunta que importava. Por que deixou ele fazer aquilo? Por que não me protegeu? Ela desviou o olhar.
Tinha medo dele. De perder o pouco que tinha. O emprego. A casa. A segurança. Pausa. Mas essa é só parte da verdade. A outra parte é que eu não te amava como uma mãe deve amar. Você não foi planejada. Não foi desejada. E coloquei essa culpa em você, não em mim. Foi errado. Foi terrível. Eu sei disso agora. A honestidade dela me pegou de surpresa. Esperava desculpas vazias. Não essa confissão crua. Pensei que ia sentir algo vendo você assim, confessei. Satisfação, talvez. Justiça poética. Mas não sinto nada. Você não tem poder nenhum sobre mim agora. É só uma mulher doente que vai morrer sozinha. E eu tenho uma vida. Uma família que construí. Uma carreira. Um futuro. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado dela. É justo. É mais do que mereço. Saí daquele quarto sem olhar para trás. Ela morreu 2 semanas depois. Não fui ao enterro. Não senti pena. Nem raiva. Nem rancor. Apenas paz. Como se um círculo tivesse se fechado. A vida seguiu. Os filhos cresceram. Virei avó. Dona Lourdes nos deixou em 1995, aos 73 anos. Uma morte tranquila no sono. Sem sofrimento. Sem drama. Exatamente como merecia. Você foi minha salvação, disse para ela na última vez que nos vimos, 2 dias antes dela partir. Não, Maria. Você foi sua própria salvação. Eu só mostrei o caminho. Talvez ela tivesse razão. No fim, foi minha coragem de falar, de denunciar, de buscar ajuda que me salvou. Mas sem ela, sem alguém que acreditasse em mim, teria adiantado? Quando me aposentei da advocacia aos 60 anos, decidi fazer algo diferente. Abri uma pequena loja de doces típicos da Bahia na Praça Central de Barreiras, para onde tinha voltado depois que Paulo faleceu. Os doces são receitas da Dona Lourdes, que me ensinou tudo o que sabia na cozinha: cocada, pé de moleque, quebra-queixo. Doces da minha segunda infância. Da infância que realmente vale a pena lembrar. A loja virou ponto de encontro. Muita gente vem não só pelos doces, mas para conversar. Para ouvir histórias. Para compartilhar as suas. E é incrível como tantas dessas histórias ecoam a minha. Comecei a perceber que meu caso, infelizmente, não era tão excepcional assim. Que muitas mulheres da minha geração e das gerações seguintes tinham passado por abusos parecidos. Que o silêncio era uma prisão compartilhada por muitas. Aos 67 anos, aceitei um convite para dar uma palestra sobre minha história na escola local. Foi a primeira vez que falei publicamente sobre tudo. Estava nervosa. Assustada. Mas também determinada. Se minha história pudesse ajudar uma menina a encontrar coragem para falar, já teria valido a pena. A palestra virou convite para outra. E mais outra. Logo estava viajando pelo estado, falando em escolas, universidades, grupos de apoio. Minha história, que por tanto tempo foi minha vergonha, virou minha plataforma para ajudar outras. Criei um grupo de apoio em Barreiras, Vozes no Silêncio. Chamamos mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, compartilhando experiências. Curando juntas. Fortalecendo umas às outras. E agora, aos 71 anos, decidi fazer esses vídeos. Contar minha história para um público ainda maior. Porque mesmo depois de tantos anos, mesmo com tantas mudanças na sociedade, ainda há crianças presas em casas amarelas por todo o Brasil. Ainda há pais monstros e mães que fecham os olhos. Ainda há vassouras em cantos de cozinhas que fazem meninas tremerem de medo. Se você está assistindo isso e se identificou com qualquer parte da minha história, quero que saiba, você não está sozinha. Você não tem culpa. E existe saída. Pode parecer impossível agora. Pode parecer que ninguém vai acreditar em você. Que ninguém vai te ajudar. Mas eu prometo que existe alguém como a Dona Lourdes por aí. Alguém que vai acreditar. Alguém que vai estender a mão.
A casa amarela ficou no passado. No lugar dela, construí uma vida colorida, cheia de afeto verdadeiro, de respeito, de dignidade. Você também pode. E se você está assistindo e conhece uma criança que mostra sinais de abuso, o silêncio repentino, os machucados inexplicáveis, o medo constante, por favor, seja a Dona Lourdes dela. Pergunte. Acredite. Ajude. Você pode ser a única chance dela. Hoje, minha loja na praça continua aberta. Meus netos já me deram bisnetos. A casa amarela foi demolida há anos. No lugar, construíram um pequeno parque infantil. Sempre que passo lá, vejo crianças brincando, rindo, livres. E penso que finalmente, aquele pedaço de terra encontrou redenção. Se gostou da minha história, por favor, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esses vídeos, a entenderem que não estão sozinhas na luta. E se puder, entra no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição. Lá, compartilhamos todos os dias histórias reais de outras vovós que, como eu, sobreviveram para contar. Histórias de dor, sim. Mas principalmente de superação. Porque se tem uma coisa que aprendi nesses 71 anos de vida, é que o ser humano é incrível em sua capacidade de reconstrução. De virar ruínas em palácios. De transformar casas amarelas de terror em lares coloridos de amor. Sou Maria das Dores Fernandes. Vítima que virou sobrevivente. Sobrevivente que virou guerreira. Guerreira que virou vovó contadora de histórias. E minha história não acabou. Enquanto houver uma criança precisando ouvir que existe esperança, enquanto houver uma mulher precisando saber que o abuso não a define, minha voz continuará. Porque a liberdade tem cheiro de terra molhada depois da chuva. E depois das tempestades mais terríveis, vem o sol mais brilhante. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.